A Marinha da Guarda Revolucionária do Irã informou hoje que os bombardeios dos Estados Unidos ao país interromperam a reabertura gradual do Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e o Irã trocaram ataques pelo segundo dia seguido durante a noite de ontem e também a madrugada desta quinta-feira. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, a operação americana atingiu cerca de 90 instalações e também alvos militares do Irã. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou hoje que disparou 10 mísseis balísticos contra uma base dos Estados Unidos na Jordânia. Além disso, o Irã confirmou o ataque contra bases dos Estados Unidos no Kuwait e também no Bahrein, uma hora depois dessa ofensiva americana contra várias partes do país. Em um comunicado, Teherã disse que a ofensiva é parte de uma primeira fase do que chamou de resposta punitiva contra os norte-americanos. Vamos, claro, acionar o nosso time de comentaristas, mas também chamar o Fabrício Knights, que vocês conhecem. Ele se junta aqui ao time de Os Pingos nos Is, é o editor de Internacional, apresentador do JP Internacional, todos os sábados aqui na programação da Jovem Pan. Fabrício, seja sempre muito bem-vindo, monitorando tudo o que acontece, em contato com as agências internacionais. Conta pra gente o que de mais importante aconteceu de ontem para hoje. Boa noite, Caniato, boa noite, Bruno, todos que acompanham Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. O governo do Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, confirmou, como você destacou, Caniato, os ataques a bases militares dos Estados Unidos em diferentes países do Golfo, como já era de se esperar, e também na Jordânia, na base militar de Azraq, que é uma base da Jordânia, mas utilizada também por tropas norte-americanas. Isso já era aguardado desde ontem, quando os Estados Unidos realizaram pelo segundo dia consecutivo ataques a instalações iranianas, a posições no território iraniano. Fontes do parlamento do Irã já haviam confirmado que o país daria sim uma resposta dura, daria início a uma série de ataques pela região do Golfo, para que essa ação norte-americana não passasse despercebida e não passasse sem resposta pelo Irã. A data de hoje também foi marcada pelo enterro do ex-líder supremo Ali Khamenei, depois de dias de funeral, uma procissão que foi feita pelo Irã, passando também pelo Iraque, atraindo milhões de pessoas nos dois países e reunindo delegações internacionais de cerca de 30 países, principalmente países asiáticos, sem a presença de qualquer chefe de Estado europeu, por exemplo, mostrando que o Irã ainda está numa situação de isolamento internacional, mas que tem um certo respaldo da população, pelo menos neste momento, e que está buscando ampliar as suas relações com países do Oriente, com países do continente asiático, com quem o Irã tem uma boa interlocução. Os ataques de ontem dos Estados Unidos, Caniato, eles cumpriram com a promessa feita por Donald Trump de serem maiores que o do dia anterior, que da noite de terça-feira. Isso realmente aconteceu. Inclusive, um funcionário do Corpo de Bombeiros morreu na cidade de Iranchar, que fica no sul do Irã. Ele estava próximo a um aeroporto que foi alvo de ataques. O governo do Irã também acusou os Estados Unidos de acertar uma área muito próxima da usina nuclear de Bushehr, uma das mais importantes do programa nuclear iraniano, utilizada para o abastecimento energético da população. E claro que quando a gente fala de um ataque próximo a uma usina nuclear, sempre surge aquele temor, aquele risco de um eventual desastre nuclear, um desastre atômico. Por isso, esses ataques precisam ser muito bem calculados, muito precisos, e aparentemente foi isso que aconteceu, já que o Irã não relatou mais danos às instalações nucleares ali da cidade. Ainda assim, esses ataques chamam muita atenção e agora é uma questão da gente observar dia após dia qual que será a resposta dos dois países. Não interessa para ninguém um retorno à guerra em larga escala. O próprio Donald Trump já havia mencionado isso ontem na reunião da OTAN, após a reunião da OTAN em Ankara, na Turquia, que ele esperava que a ação fosse rápida e que não representasse um retorno aos combates em tempo integral. O governo do Irã também quer manter isso nas mesmas linhas, quer responder pontualmente aos Estados Unidos, mas sem precisar entrar numa guerra diária como que a gente viu acontecer no começo do ano. Aí você tem também uma série de sinalizações. O ataque dos Estados Unidos ao Irã certamente deixou muita gente contente no governo de Israel, que se sentiu bastante
bastante abandonado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se sentiu extremamente abandonado, para não dizer traído, pela Casa Branca, com a assinatura do memorando de entendimento no final do mês de junho, que é um acordo que privilegiava muito o Irã, garantia a reabertura do Estreito de Hormuz, que a gente lembra já estava aberto antes da guerra, por uma troca de sanções financeiras, alívio de sanções ao governo iraniano, ou seja, era tudo que o Irã queria. E, em compensação, deixava Israel numa posição de fragilidade no Oriente Médio. Os ataques de ontem reforçam a posição norte-americana ao lado de Israel e também buscam trazer a Turquia, isso é muito importante a gente ficar de olho, mais próxima dos Estados Unidos. Evitar que a Turquia, nesse eixo do Oriente Médio, se desloque para o lado do Irã. A sinalização desses ataques logo após a reunião da OTAN feita na Turquia, com a presença do presidente Recep Tayyip Erdogan, reforçam essa ideia de que os Estados Unidos querem uma presença firme, tanto diplomática quanto militar, no Oriente Médio. Pois é, e essa informação muito importante, o ataque norte-americano a 90 instalações e alvos militares do Irã, talvez confirme aquela informação de ontem, trazida inclusive pelo Fabrício Naitsky, de uma ação pontual, né, que provavelmente esse ataque norte-americano não se estenderia por muitos dias. Temos repercussões, Fabrício, que a comunidade internacional diz, líderes se manifestaram, que a gente pode compreender. Você manifestou há pouco, fez um resumo do histórico de Israel, né? O premier Benjamin Netanyahu, que em dado momento se desentendeu com Donald Trump, mas para muitos analistas, os Estados Unidos foram levados a esse conflito por Israel, né? O que se espera de Israel? Agora, algum tipo de sinalização, de agradecimento ou algum tipo de manifestação que indique talvez uma satisfação de Benjamin Netanyahu? Olha, Benjamin Netanyahu vai estar bastante contente, está bastante contente com essa ação, sem sombra de dúvidas. Agradecimento, acho já um pouco menos provável, Caniato. O primeiro-ministro israelense tem conduzido essas ações militares pensando também na sua própria questão política. Ele anunciou uma candidatura à reeleição lá em Israel. Israel vai ter eleições parlamentares novamente. Ele se apresentou como chefe da sua ala política, buscando permanecer no cargo de primeiro-ministro, numa situação bastante delicada, porque a população israelense entende que a prioridade, quando a gente fala desse cenário mais recente dos conflitos no Oriente Médio, era a recuperação dos reféns que estavam na faixa de Gaza, os ataques do Hamas a Israel ainda em 2023. Agora, o tempo passou, esses reféns já voltaram a casa, vivos ou mortos, e a necessidade de uma figura tão experiente como Benjamin Netanyahu já começa a desaparecer pouco a pouco. É claro que ele tem uma imagem construída há muito tempo e que ele busca ficar no cargo por mais tempo ainda para evitar problemas com a justiça que ele tem. Ele é acusado de corrupção e pode ser preso por isso lá em Israel, a depender do que a justiça decidir. Mas ele busca dar continuidade aos conflitos também de forma pontual. As operações no Líbano indicam essa mesma questão. Claro que é uma ameaça do Hezbollah ali, isso é indiscutível, mas acaba sendo muito mais benéfico para Benjamin Netanyahu do seu ponto de vista pessoal do que de um ponto de vista estratégico militar para Israel. Ainda e isso a gente vê inclusive, Caniato, pelas repercussões vindas do governo do Irã, que acusam os Estados Unidos de violar o memorando de entendimento, não apenas pelos ataques contra o território iraniano, mas também por conta da questão israelense no Líbano. O Estado de Israel, o Exército de Israel, não parou com os ataques no sul do Líbano e o Irã tem reclamado, tem cobrado em relação a isso. Mas os Estados Unidos não têm grandes intenções também de apertar a mão contra Israel e evitar que Israel continue com esses ataques por ali. A escalada de tensões no Oriente Médio, os ataques norte-americanos a instalações e alvos militares do Irã, todos os comentaristas em tela, o Roberto Mota, o Luiz Felipe Dávila e o Bruno Musa, que está com a gente aqui no estúdio. Vou começar justamente pelo Bruno Musa, que vai indagar o nosso Fabrício Naitsky, que os dois estão aqui juntos no estúdio em São Paulo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Caniato, Fabrício, Mota, Dávila, todos que nos escutam no Brasil. Veja, eu vou tentar puxar um pouco para o meu lado, Fabrício, aqui. Eu, desde o primeiro momento, eu tenho analisado aqui e acreditava que
esse problema, essa guerra, teria um fim até um tanto quanto mais rápido do que a maioria imaginava. E eu, por ser parte do meu dia a dia, eu olho muito os contratos de petróleo. E quando a gente olha os contratos futuros de petróleo, eles nunca passaram dos $60. Por mais que o petróleo, valor presente, tenha atingido lá por volta de $120. Quando eu estou olhando hoje, mesmo que está acontecendo, nesse exato momento a gente viu queda de mais de 2,5% do petróleo. Será que grande parte das pessoas já precificam que isso realmente está no seu fim ou muito próximo disso? Eu acredito, Bruno, que seja muito mais uma boa vontade do mercado de querer que as coisas acabem rápido do que propriamente algum indicativo de que essa situação chegará ao seu fim em breve. É claro que as operações são pontuais, elas têm sido tratadas dessa forma, mas a questão é que quando você tem operação pontual e aí isso acontece na outra semana e na outra, o fato é que a gente fica nessa paz armada por tempo indefinido e a qualquer momento, para essa faísca virar fogo, de fato, é muito rápido. Basta um descuido e a gente vê o que pode acabar. A gente já viu, inclusive, no que isso pode se tornar, né? Os primeiros meses do ano mostraram realmente a capacidade desse conflito de se alastrar pela região, como que isso pode afetar outros países produtores de petróleo. O Catar, os Emirados Árabes Unidos sofreram bastante, inclusive nas suas infraestruturas civis. Ainda assim, há uma expectativa, pelo menos, de que Donald Trump tenha entendido que ele foi mal assessorado durante a guerra. E eu não digo nem mesmo pela comunidade internacional, mas pelos seus aliados mais próximos, né? A ala ideológica do governo Trump deu sérios incentivos para ele entrar nessa guerra ao lado de Israel e realizar esses ataques, prometendo uma operação fácil, prometendo uma operação rápida, algo como foi, mais ou menos, na Venezuela, para capturar Nicolás Maduro no começo do ano. Aquilo ali foi extremamente rápido, extremamente eficiente, né? Apesar da pressão que os Estados Unidos já estavam exercendo antes, com navios ali no Caribe, mas o fato é que Donald Trump foi enganado pela ala ideológica do governo, que tinha dito que seria uma operação rápida. Os próprios generais, a ala técnica, por exemplo, da defesa norte-americana, dizia que era difícil precisar quanto tempo que os Estados Unidos gastariam nessa operação, se isso representaria muito risco para os militares americanos ou não, ou seja, era uma situação nebulosa. Então, há uma ideia de que agora esse cálculo já esteja melhor feito, inclusive na questão do petróleo, inclusive na questão econômica, macroeconômica, né, que a gente tem observado bastante. Ou seja, os Estados Unidos parecem estar dispostos nesse momento a manter uma presença ali e deixar claro para o Irã que o Irã também não pode querer fazer o que bem entende o tempo todo. Não pode querer dosar demais esse controle que ele tem, que ele passou a exercer de fato sobre o Estreito de Hormuz nos últimos meses. Certo, a gente vai fazer um giro, o Bruno já perguntou, o Dávila e o Mota também vão participar, só vou pedir para que as respostas sejam dinâmicas para a gente tocar em vários aspectos desse conflito. Luiz Felipe Dávila, sua vez, Dávila, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada. E vamos aqui a uma pergunta importante para o Nath, que eu acho que é muito importante para a gente entender. Ficou claro hoje que os Estados Unidos não vão colocar tropas, e isso limita o uso da força. Da mesma forma, o Irã está sofrendo muito economicamente internamente, portanto não quer aumentar a guerra porque isso aumentaria a crise doméstica do país. Então tem um limite aí. Só que o problema é a consequência disso para o restante do mundo. O Bruno Musa trouxe a questão do petróleo, mas não é só petróleo, é todo como o impacto inflacionário que começa a ter nas economias avançadas, e principalmente nos Estados Unidos, que enfrentarão uma eleição agora de midterm em outubro. Você acha que a degeneração econômica vai fazer com que haja algum tipo de pressão política para chegar, não a um fim, mas pelo menos a um armistício neste conflito, para evitar que isto respingue em impopularidade política nos países por causa da questão da inflação e da degeneração econômica? Dávila, eu entendo da seguinte forma: a pressão política não entra no cálculo do governo do Irã, porque o Irã não é uma democracia, né? O regime dos ayatolás não está preocupado
com a questão econômica, ou pelo menos não está tão preocupado com a questão econômica, porque ele tem um poder de repressão muito forte nas ruas e a gente viu isso acontecer na virada do ano, né, de dezembro, janeiro, com os protestos que surgiram lá pelo Irã, em várias cidades, não apenas na capital, né? Agora, do lado dos Estados Unidos, é claro que a questão econômica preocupa muito mais. Se a gente for observar, os republicanos estão muito preocupados com as midterms. Há uma possibilidade real dos republicanos perderem o controle das duas casas para os democratas, que seria um vexame se a gente considerar que Donald Trump ganhou as eleições em 2024 com bastante folga contra Kamala Harris, né? Foi bem mais fácil do que se esperava. Aí tem uma série de fatores que levaram a isso, não vale a pena a gente voltar nesse assunto agora. Mas a questão é a seguinte: Donald Trump já entendeu um outro ponto fundamental. Primeiro de tudo, ele não vai concorrer à reeleição em 2028, ele não pode concorrer à reeleição em 2028. Então, esse cálculo eleitoral para ele, baseado na economia, não é também um problema. E uma outra questão, ele busca um legado. Isso a gente sabe desde sempre, que Donald Trump quer entrar para a história. Por ele estaria lá com o rosto esculpido no Mount Rushmore, né? Onde ele passou agora no 4 de julho, onde estão presidentes históricos dos Estados Unidos, figuras históricas norte-americanas, e ele quer passar para a história também. Agora, ele já percebeu em 6 anos de mandato, né, somando o primeiro e o segundo agora, que passar para a história pela legislação norte-americana é difícil, é lento. Se a gente for observar os últimos presidentes, quantos deles passaram projetos de lei que entraram para a história dessa última década? Grosso modo, se a gente for parar para pensar, foi Barack Obama com o Obamacare, mas isso demorou muito para ser aprovado. Então, Donald Trump começa a olhar para o cenário internacional como a forma mais provável dele entrar para a história. E aí, a questão econômica pode ser, de repente, nessa lógica, um pouco ignorada. Só para a gente fechar o nosso giro de perguntas e análises sobre o conflito no Oriente Médio, eu vou passar para o Roberto Mota. Mota, seja bem-vindo, viu? Ótima noite a você. Só a questão para o nosso Fabrício Naitsky, por favor. Fabrício, afinal, por que o cessar-fogo acabou? Porque o Trump fez uma oferta de pai para filho para os ayatolás, né? Praticamente deu tudo que eles queriam, só faltou mandar um beijinho. Por que os ayatolás não aceitaram aquilo? Mota, essa é uma excelente pergunta. Boa noite para você. Bom, o Irã quer garantir esse controle sobre o Estreito de Hormuz e conforme os navios vão passando no Estreito de Hormuz, sem que haja cobrança de pedágio, como o acordo previa, o Irã pode se sentir de repente um pouco fragilizado. E aí essa necessidade, entre aspas, de volta e meia provocar algum tipo de ação para que a comunidade internacional fique preocupada e que queira acelerar essa questão. O tempo ele ajuda o Irã em alguns lados e em outros não. Esse é um dos pontos em que o tempo não ajuda muito o Irã, porque ele sente também que pode ser passado para trás nesse acordo. Se tudo correr como o Irã quer, daqui menos de 60 dias ele vai poder cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e a lei internacional não vai fazer nada em relação a isso. Então, volta e meia, mas há esse temor de que os Estados Unidos também não vão cumprir com o acordo, que a coisa não vai ser levada para frente, fica um desconfiando do outro, e aí o Irã vai lá e ataca para reafirmar a sua dominância sobre o Estreito de Hormuz. Quer dizer, quem vai passar por aqui agora tem que cumprir com as leis do Irã, tem que cumprir com aquilo que o Irã determina. Se não fizer assim, o Irã vai lá e vai atacar para servir de exemplo. Só que aí os Estados Unidos vão lá e atacam também. E aí a gente entra nessa situação que a gente está vendo das últimas 48 horas. Mas é mais ou menos essa a lógica. O Irã busca reafirmar o controle agora sobre o Estreito de Hormuz pela força.